Atenção, brasileiros cristãos! O que você está prestes a ouvir vai abalar tudo o que você acredita sobre o impossível. Uma mulher que vive há 62 anos em completa escuridão física, que nunca viu uma única imagem na vida, acaba de descrever com precisão cirúrgica detalhes íntimos sobre Jair Messias Bolsonaro que ela jamais poderia saber. Ela nunca viu uma foto. Ela nunca assistiu um vídeo. Ela nunca teve acesso à internet. Ela vive em uma aldeia remota no interior do Quênia, na África Oriental, onde mal chega a água encanada. Mas durante uma experiência sobrenatural que durou exatos 9 dias e 9 noites, Deus rasgou o véu entre o natural e o espiritual e mostrou a ela coisas sobre o Brasil que vão fazer você questionar absolutamente tudo o que pensa saber. Ela viu Jair Bolsonaro em uma prisão que não é feita de grades, mas de injustiça. Ela viu correntes espirituais ao redor do pescoço dele, correntes que homens poderosos forjaram nas trevas. Ela viu demônios dançando em volta dele, zombando, esperando sua queda final. Ela viu anjos com espadas flamejantes formando uma barreira que nenhum homem pode atravessar. E ela viu, irmãos, ela viu com clareza absoluta a data exata, o mês específico, o ano preciso em que tudo isso será desfeito. E mais, ela viu 4 sinais consecutivos que acontecerão antes da libertação. O primeiro sinal já começou a se manifestar neste exato momento no cenário político brasileiro. O segundo vai envolver uma tragédia natural que mobilizará milhões. O terceiro vai expor documentos secretos que provarão uma conspiração internacional. E o quarto, irmãos, o quarto sinal vai fazer o Brasil inteiro parar para reconhecer que há um Deus nos céus que ainda fala, que ainda age, que ainda liberta. Esta não é uma profecia genérica. Esta é uma revelação com nomes, datas, sinais verificáveis e detalhes que só podem vir do trono de Deus. E o mais impressionante, vem de uma mulher que fisicamente não enxerga nada, mas espiritualmente vê mais longe que qualquer vidente, profeta ou analista político deste país. Quando o impossível acontecer, quando cada detalhe se cumprir exatamente como foi mostrado a ela, o Brasil inteiro, inclusive os céticos, os ateus, os incrédulos, terão que dobrar os joelhos e reconhecer: Javé ainda reina sobre esta nação. Prepare seu coração, porque o que vem a seguir vai desafiar cada fibra da sua racionalidade. Mas antes de eu continuar, preciso que você faça 4 coisas agora mesmo. Não depois, não no final do vídeo. Agora. Primeiro, deixe seu like neste vídeo. Não estou falando de algoritmo, estou falando de espalhar uma palavra profética que Deus ordenou que chegasse a milhões de brasileiros que estão perdendo a esperança. Seu like não é para mim, é para que esta mensagem alcance quem precisa ouvir. Segundo, inscreva-se neste canal imediatamente e ative o sininho de todas as notificações. Revelações como esta não acontecem todo dia. E Deus vai continuar revelando coisas nos próximos meses que você não pode perder. Terceiro, vá até os comentários agora, antes de continuar assistindo, e escreva exatamente estas palavras: as correntes já estão rachando. Não apenas escreva, declare, profetize, concorde no mundo espiritual com o decreto que já foi liberado nos céus. Quando milhares de pessoas declararem isso ao mesmo tempo, algo se move no invisível. E quarto, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam dessa palavra de esperança. Pode ser no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, não importa. Mas compartilhe, porque esta mensagem não é sua, é de Deus para o povo brasileiro. Vá agora. Pause o vídeo se precisar. Faça essas 4 coisas, porque quando você voltar, o que você vai ouvir vai transformar sua fé para sempre. Meu nome é Sara Wanjiru, tenho 62 anos e nasci em Nakuru, uma região rural no interior do Quênia, no coração da África Oriental. Vim ao mundo sem a capacidade de enxergar. Os médicos disseram à minha mãe, que era uma mulher de fé inabalável, que era uma condição irreversível. Cegueira congênita total. Meus olhos nunca se formaram completamente no útero. Nunca vi o rosto da minha própria mãe. Nunca vi as cores de uma flor desabrochando. Nunca vi as montanhas majestosas que cercam minha aldeia. Nunca vi meu próprio reflexo. Meu mundo sempre foi, e sempre será, escuridão física absoluta. Mas Deus, na sua sabedoria infinita, na sua justiça perfeita, me compensou com algo que poucos seres humanos possuem: uma sensibilidade espiritual aguçadíssima, uma capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo com clareza sobrenatural. Desde os meus 7 anos de idade,
Quando aceitei Jesus como meu Salvador em uma pequena igreja de barro da minha aldeia, aprendi a enxergar de outras formas. Aprendi a reconhecer pessoas não pelo rosto, mas pela essência do espírito delas. Aprendi a detectar presenças angelicais e demoníacas com uma precisão que assusta até pastores experientes. Aprendi a navegar entre o mundo visível e o invisível como se fosse minha própria casa. Moro em uma comunidade chamada Molo, a aproximadamente 180 quilômetros de Nairobi, nossa capital. Nossa aldeia é pequena, com cerca de 300 famílias. As casas são de tijolos de barro misturado com esterco de vaca, técnica ancestral que passamos de geração em geração. Os tetos são de folhas de bananeira ou chapas de zinco enferrujadas. As ruas são de terra vermelha que vira lama espessa quando as chuvas chegam entre abril e junho. A eletricidade chegou aqui apenas há 5 anos e funciona só das 18 horas às 22 horas, quando o gerador comunitário está ligado. Não temos internet. Não temos sinal de celular consistente. As notícias do mundo chegam até nós através de um rádio velho a pilha que fica na casa do líder da aldeia. E ele nos conta quando algo importante acontece. Vivemos da agricultura de subsistência. Plantamos milho, feijão, batata doce. Criamos cabras e galinhas. A vida aqui é dura, mas é honesta. É simples, mas é rica em comunidade, em fé, em dependência absoluta de Deus para cada colheita, para cada dia. Sou missionária há 37 anos. Dediquei minha vida inteira ao ministério de oração, intercessão e libertação. Nossa igreja, que se chama Assembleia do Deus Vivo de Molo, é uma estrutura humilde com paredes de madeira e chão de terra batida. Comporta cerca de 95 pessoas quando está lotada. Mas, irmãos, é uma igreja de fogo pentecostal genuíno. Oramos das 4 horas da manhã até as 7 horas todos os dias antes de ir para as plantações. Fazemos vigílias semanais todas as sextas-feiras da meia-noite às 5 horas. Jejuamos corporativamente toda segunda e quinta-feira. E Deus tem honrado essa consagração de forma sobrenatural. Ao longo dessas quase 4 décadas de ministério, Deus tem me usado para trazer palavras proféticas específicas, cirúrgicas, impossíveis de serem adivinhadas. Pessoas vêm de aldeias a 2, 3 dias de caminhada para receber oração. E Deus revela coisas. Nomes de doenças que os médicos não diagnosticaram, segredos escondidos há décadas, pecados ocultos que precisam ser confessados, destinos que precisam ser realinhados. Nunca busquei fama. Nunca quis reconhecimento fora da minha aldeia. Nunca pedi dinheiro por oração. Estava feliz servindo ao Senhor no anonimato, cuidando das ovelhas que Deus colocou sob minha responsabilidade, vivendo minha vida simples de orações e trabalho na roça. Jamais imaginei que Deus me usaria para trazer uma mensagem profética para uma nação do outro lado do Atlântico. Uma nação chamada Brasil que eu nem sabia que existia até 3 meses atrás. Mas os caminhos de Deus são misteriosos, e seus propósitos transcendem nossa limitada compreensão humana. Tudo começou há exatamente 11 semanas e 4 dias atrás. Nossa igreja havia planejado uma consagração especial que chamamos de Jejum de Esther. 9 dias e 9 noites de oração e jejum absoluto de alimentos sólidos. Apenas água e chá de ervas permitidos. Não era algo incomum. Fazemos essa consagração 2 vezes por ano, geralmente em março e setembro. Mas desta vez, irmãos, desde 2 semanas antes, algo no meu espírito estava profundamente inquieto. Era como se o Espírito Santo estivesse me preparando internamente, me purificando, me sintonizando em uma frequência espiritual que eu nunca havia experimentado antes. Eu acordava às 3 da madrugada com meu coração acelerado, suando frio, sabendo que Deus estava prestes a fazer algo monumental, mas não sabia o quê. O jejum começaria em uma segunda-feira ao pôr do sol, seguindo a tradição bíblica. Cerca de 63 irmãos da congregação se comprometeram a fazer os 9 dias completos. Outros participariam parcialmente, conforme seus trabalhos nas plantações permitissem. Dia 1. Segunda-feira. Começamos com expectativa normal. Oramos pelas necessidades conhecidas, pelas colheitas que estavam sendo prejudicadas por uma seca prolongada, pelos doentes em nossas famílias, pela conversão dos perdidos da aldeia, pela paz no Quênia que tem enfrentado violência tribal nas regiões do norte. Dia 2, terça-feira. A intensidade começou a aumentar. Alguns irmãos começaram a orar em línguas com uma fluência incomum. Eu mesma senti ondas de calor percorrendo meu corpo durante a intercessão da tarde. Dia 3, quarta-feira. Uma irmã chamada Grace caiu sob o poder de Deus e ficou no chão durante 4 horas,
chorando incontrolavelmente, sem conseguir explicar o que estava sentindo. Soubemos que algo maior estava acontecendo no mundo espiritual. Dia 4, quinta-feira. Eu comecei a ver flashes de luz. Irmãos, deixa eu explicar. Mesmo sendo completamente cega, às vezes percebo mudanças de luminosidade, como se minha alma captasse algo que meus olhos mortos não conseguem processar. Mas estes flashes eram diferentes. Eram internos, vinham de dentro do meu espírito. Dia 5, sexta-feira. Durante a oração da madrugada, comecei a orar por um lugar que eu não conhecia. Palavras saíam da minha boca sobre uma nação de verde e amarelo, sobre um povo que perdeu a esperança, sobre correntes de injustiça que serão quebradas. Eu não entendia o que estava dizendo, mas minha língua falava com autoridade. Dia 6, sábado. A presença de Deus ficou tão densa dentro daquela igreja que mal conseguíamos ficar em pé. Alguns irmãos tiveram que sair para tomar ar porque sentiam que iam desmaiar. Meu corpo estava fraco pelo jejum, mas meu espírito estava mais forte e alerta do que nunca. Dia 7, domingo. Passei o dia inteiro prostrada no chão de terra da igreja, orando sem parar. Mal conseguia fazer pausas. Minha boca estava seca, minha garganta rouca, mas as palavras continuavam fluindo. Algo monumental estava para acontecer. Eu podia sentir no mais profundo do meu ser. Dia 8, segunda-feira. Os irmãos notaram que eu estava diferente. Meu rosto, segundo eles, parecia brilhar com uma luz suave. Minha voz, normalmente fraca, estava saindo com poder e autoridade. Eu estava sendo preparada para algo. Dia 9, terça-feira. Era aproximadamente 1h37 da madrugada quando aconteceu. Eu sei o horário exato porque o pastor tinha um relógio que apitava de hora em hora e tinha acabado de apitar uma vez. Estávamos todos prostrados no chão de terra batida, clamando ao Senhor em alta voz. O calor dentro daquela igreja era sufocante. Estávamos no meio da estação seca, e a temperatura à noite ainda estava em torno de 28 graus. Mas ninguém se importava. A presença de Deus estava tão densa que você podia literalmente sentir o peso dela sobre seu corpo. Eu estava de joelhos, com meu rosto tocando o chão frio e úmido de terra. Minhas mãos estendidas à frente do meu corpo na postura de total rendição, orando em línguas com toda a força que ainda restava em mim depois de 9 dias de jejum. De repente, sem aviso, senti uma onda de calor sobrenatural que começou no topo da minha cabeça e desceu como fogo líquido por todo o meu corpo. Era como lava, mas uma lava que não queimava a pele, que purificava por dentro. Cada célula do meu corpo começou a vibrar em uma frequência que eu nunca tinha sentido. Meu corpo começou a tremer violentamente. Não era algo que eu pudesse controlar. Era como se uma força externa, uma mão gigante e invisível, tivesse tomado conta de cada músculo, de cada nervo, de cada órgão. Tentei manter minha posição de oração, mas era impossível. Minhas mãos começaram a perder toda a força. Meus braços, que estavam estendidos, cederam e caíram pesados ao lado do meu corpo. Minha respiração ficou superficial, rápida e regular. E então tudo ficou escuro, mais escuro que essa escuridão permanente que eu já vivo desde que nasci. Os irmãos que estavam ao meu redor me contaram depois, com lágrimas nos olhos e tremor na voz, o que eles viram. Disseram que eu caí no chão como um peso morto. Meu corpo ficou completamente rígido, como uma tábua de madeira. Meus olhos, que normalmente ficam semicerrados, se abriram completamente, mas estavam revirados, mostrando só o branco. Eles tentaram me chamar. Mama Sara! Mama Sara! Mas eu não respondia. Tentaram me sacudir gentilmente, depois com mais força. Nada. Verificaram minha pulsação no pescoço. Estava quase imperceptível, batendo talvez 20 vezes por minuto quando o normal são 70. Minha respiração era tão fraca que precisavam colocar a mão na frente do meu nariz para sentir o ar saindo. Alguns dos irmãos mais jovens entraram em pânico, achando que eu estava morrendo bem ali naquela igreja. Começaram a chorar, a gritar, dizendo que precisavam me levar ao hospital em Nakuru, que ficava a 40 quilômetros de distância. Mas o pastor, um homem de 71 anos chamado Peter Kamal, que tem 49 anos de ministério e já viu de tudo nas coisas de Deus, levantou a mão pedindo silêncio. E com uma voz firme e cheia de autoridade espiritual, ele disse: "Não toquem nela. Não movam ela.
Isso não é morte. Isso é Deus. O Espírito Santo a levou para algum lugar. Continuem orando. Façam vigília ao redor dela. Não deixem ninguém perturbá-la. E esperem. Deus a trará de volta quando terminar o que precisa mostrar a ela. E foi exatamente o que eles fizeram. Formaram um círculo ao meu redor e oraram durante horas, protegendo meu corpo físico enquanto meu espírito estava... Bem, estava onde você vai descobrir agora. Mas, irmãos, o que eles não sabiam, o que eles não podiam imaginar, é que eu não estava inconsciente no sentido normal da palavra. Eu estava mais consciente, mais desperta, mais alerta do que nunca estive em toda a minha vida. Só que não no mundo físico. Minha alma, meu espírito, minha essência verdadeira tinha sido transportada para outra dimensão, outro plano de existência. E pela primeira vez na minha vida, pela primeira vez em 62 anos de escuridão física completa e total, eu podia ver. Deixa eu tentar explicar o inexplicável. Imaginem viver mais de 6 décadas sem jamais enxergar absolutamente nada. Sem saber o que é a cor vermelha, ou azul, ou verde. Sem saber como é o rosto de uma pessoa. Sem ter referência visual de nada. E de repente, num piscar de olhos que não piscam, seus olhos se abrem. Não meus olhos físicos, que continuam mortos, inúteis, vazios, mas os olhos do meu espírito, os olhos da minha alma. E o que eu via era mais claro, mais nítido, mais real, mais vívido do que qualquer coisa que olhos de carne e sangue poderiam captar. Era como ver em ultra definição, em cores que não existem no espectro visível terrestre. A primeira coisa que vi foi luz. Mas não era a luz do sol que as pessoas descrevem para mim desde criança. Não era a luz de uma fogueira ou de uma lâmpada elétrica. Era uma luz viva. Uma luz que tinha personalidade própria. Uma luz que tinha vontade própria. Uma luz que tinha amor, poder, justiça e misericórdia emanando de cada partícula dela. Era uma luz dourada misturada com branco puro, mas ao mesmo tempo tinha tons de azul elétrico e até algo que parecia violeta. E ela pulsava. Pulsava como um coração gigante, expandindo e contraindo em um ritmo que parecia ser a própria batida do coração de Deus. E dessa luz, lentamente, foi se formando uma figura. Era um ser de beleza indescritível, majestosa, aterrorizante e reconfortante ao mesmo tempo. Ele tinha pelo menos 3 metros de altura. Sua pele, se é que posso chamar assim, parecia ser feita de luz sólida, como se a própria glória de Deus tivesse ganhado forma humanoide. Estava vestido com roupas que brilhavam mais intensamente que a luz ao redor dele. Não eram roupas de tecido. Eram roupas que pareciam ser feitas de luz líquida fluindo constantemente. Seu rosto emanava uma glória tão intensa que eu mal conseguia olhar diretamente, mas ao mesmo tempo não conseguia desviar os olhos. Seus olhos, irmãos, os olhos daquele ser eram como chamas de fogo vivo. Mas não eram chamas que aterrorizavam ou destruíam. Eram chamas que aqueciam a alma, que purificavam, que revelavam verdades escondidas. E asas. Asas enormes que se estendiam de suas costas. Cada asa tinha pelo menos 5 metros de extensão. As penas eram feitas de uma substância que parecia ser luz cristalizada. E cada vez que ele respirava, as asas se moviam criando ondas de energia que distorciam o espaço ao redor. Soube imediatamente, sem precisar perguntar, sem precisar confirmação, estava diante de um anjo do Senhor. Um arcanjo, provavelmente. Um dos generais dos exércitos celestiais. Sara Wanjiru, ele disse. E sua voz... Irmãos, como descrever aquela voz? Era como o som de 1000 cachoeiras fluindo ao mesmo tempo, mas ainda assim, cada palavra era perfeitamente clara, perfeitamente distinta. Era uma voz que tinha autoridade absoluta, mas também tinha ternura paternal. Eu tentei falar, tentei responder, mas minha voz não saía. Estava completamente tomada pela reverência, pelo terror santo, pelo assombro total. Ele estendeu sua mão direita em minha direção. E quando o fez, vi que tinha cicatrizes nas palmas. E entendi imediatamente. Esse anjo tinha batalhado. Tinha lutado contra príncipes das trevas. Tinha derramado algum tipo de sangue celestial em guerras espirituais. Venha, filha de Sião, ele disse. Fui enviado pelo Altíssimo, pelo Ancião de Dias, pelo Senhor dos Exércitos, para te mostrar coisas que em breve, muito em breve, acontecerão em uma terra distante. Preciso te levar para o outro lado do mundo. Peguei sua mão. E no momento em que nossos dedos se tocaram,
Senti uma descarga de energia pura percorrer todo o meu ser. Era como se 1000 raios tivessem entrado pelo meu braço e explodido dentro do meu peito, mas sem dor, só poder. E então, irmãos, começamos a nos mover. Não era caminhar. Não era voar como os pássaros voam. Era algo além. Era como se estivéssemos atravessando dimensões, cortando através de camadas de realidade, passando através de barreiras invisíveis entre o mundo espiritual e o mundo físico. Vi estrelas passando ao nosso redor em velocidade impossível, deixando rastros de luz colorida. Vi o que pareciam ser galáxias inteiras, espirais cósmicas gigantescas girando em balés eternos. Vi nebulosas de cores que minha língua não tem palavras para descrever porque não existem na Terra. Vi anjos indo e vindo, milhares deles, talvez milhões, cada um em sua missão específica. Vi demônios sendo expulsos de territórios celestiais, gritando, resistindo, mas sendo forçados a recuar pelos guerreiros de luz. Vi o que parecia ser pergaminhos gigantescos desenrolando-se no céu, com escrituras em idiomas que eu nunca vi, mas que meu espírito conseguia ler. Decretos divinos, ordens celestiais, sentenças de julgamento e misericórdia sendo lavradas. E então, de repente, paramos. Olhei para baixo, e pela primeira vez vi o planeta Terra. Vi-o como os astronautas devem ver do espaço. Uma esfera azul e verde magnífica flutuando no vazio negro do cosmos, envolta em redemoinhos brancos de nuvens. "Estás vendo aquela terra?" O anjo perguntou apontando. "Aquela massa de terra entre 2 oceanos imensos?" "Sim", respondi, minha voz finalmente funcionando, embora trêmula. "Aquela é uma nação chamada Brasil", ele disse solenemente. "Uma nação de 214 milhões de almas. Uma nação que Deus amou desde sua fundação. Uma nação que tem um chamado profético para ser luz para a América Latina e para toda a África de língua portuguesa. Brasil." O nome não significava nada para mim. Nunca havia ouvido falar desse lugar. Não sabia onde ficava no mapa mundial. Não conhecia sua história, sua cultura, sua política, seu povo. Era completamente estrangeiro, completamente desconhecido. "Por que estamos aqui?" Perguntei ao anjo. "Por que me trouxeste tão longe de casa?" "Porque Deus tem uma mensagem específica para esta nação", ele respondeu. "E escolheu a ti, Sara, uma mulher cega do interior do Quênia, para ser a mensageira. Para que quando tu falares do que viste, todos saibam que só pode ser revelação divina, pois é impossível que soubesses por meios naturais." A visão se aproximou, como se estivéssemos mergulhando através das nuvens em velocidade vertiginosa. Vi praias de areia branca contrastando com o azul intenso do Oceano Atlântico. Vi a floresta amazônica, uma massa verde densa e misteriosa que parecia pulsar com vida própria. Vi montanhas, vi rios imensos serpenteando através do continente. Vi cidades modernas com arranha-céus de vidro refletindo o sol. Vi também a outra face, favelas amontoadas nas encostas dos morros, crianças brincando em esgoto a céu aberto, pessoas dormindo nas calçadas das grandes cidades, a pobreza extrema ao lado da riqueza obscena. "Esta nação", o anjo explicou, "é uma nação de contrastes extremos, de beleza e dor, de luz e trevas, e está em um momento crucial de sua história." A visão desceu ainda mais, focando em uma cidade específica. Vi prédios governamentais imponentes, dispostos em um padrão geométrico incomum. Via uma praça enorme em forma de triângulo. Vi bandeiras tremulando ao vento. "Esta é Brasília, a capital", o anjo disse. "É aqui que o poder político se concentra. É aqui que decisões são tomadas que afetam cada brasileiro, desde o mais rico até o mais pobre." E então ele disse algo que me fez tremer. "Mas Sara, olha mais profundamente. Vê o que está acontecendo na dimensão espiritual sobre este lugar." Minha visão mudou. Era como se uma camada da realidade tivesse sido arrancada, e eu pudesse ver além da fachada física. E o que vi me horrorizou até o âmago da alma. Sobre aqueles prédios governamentais magníficos havia criaturas demoníacas de alto escalão. Não eram demônios comuns, espíritos vagabundos. Eram principados, príncipes das trevas, potestades de maldade nas regiões celestiais. Alguns pareciam dragões escuros com escamas de obsidiana, cuspindo fumaça sulfúrica, pairando no ar com asas de couro esticado. Outros pareciam serpentes gigantescas, do tamanho de prédios, enroscadas ao redor das estruturas de poder. Havia entidades que pareciam abutres imensos com rostos semi-humanos, espreitando,
esperando por carniça política. A atmosfera sobre aquela cidade era pesada, opressiva, sufocante. Uma névoa escura de manipulação, mentira, corrupção e injustiça cobria tudo como um cobertor podre. Vi como esses demônios influenciavam pessoas específicas. Vi como se aproximavam de políticos, de juízes, de pessoas em posições de autoridade e sussurravam em seus ouvidos pensamentos malignos. Vi como plantavam sementes de ganância, de sede de poder, de desejo de controle. Vi como mantinham um sistema inteiro de trevas funcionando através da manipulação espiritual. Mas olhe ali, o anjo disse, apontando para uma direção específica. Ali está o homem sobre quem Deus me enviou para te mostrar. A visão se moveu rapidamente, saindo da área governamental central, atravessando bairros, indo para uma região residencial mais afastada. Paramos sobre uma casa específica. Não era um palácio. Não era uma mansão ostentosa. Era uma residência relativamente comum, mas que estava claramente sob vigilância intensiva. Vi seguranças armados postados em pontos estratégicos. Vi câmeras de segurança em cada canto. Vi carros oficiais estacionados na frente. Entre naquela casa, o anjo ordenou com autoridade. E então, de forma completamente sobrenatural, atravessamos as paredes sólidas como se fossem feitas de névoa. Estávamos dentro da residência. Vi alguns cômodos decorados de forma simples, quase espartana. Vi seguranças dentro da casa também, conversando em voz baixa. E então, entrando em um escritório, eu o vi. Um homem sentado sozinho em uma cadeira de couro desgastado, diante de uma escrivaninha de madeira. Irmãos, eu nunca tinha visto uma fotografia de Jair Messias Bolsonaro. Nunca assisti a um vídeo dele na internet. Nunca vi ele na televisão. Mas naquele momento, vendo aquele homem na visão espiritual cristalina, cada detalhe do rosto dele ficou gravado na minha memória como se tivesse sido queimado a ferro em brasa. Vi seus cabelos grisalhos, cortados curtos, um pouco despenteados como se ele tivesse passado a mão neles muitas vezes de frustração. Vi as linhas profundas de expressão no rosto, sulcos verticais entre as sobrancelhas que falavam de anos de preocupação e batalha. Vi seus olhos, olhos castanhos escuros, que mesmo demonstrando cansaço extremo, ainda mantinham um brilho determinado de quem se recusa a desistir. Vi que ele usava uma camisa polo azul marinho simples. Vi que tinha uma Bíblia aberta nas mãos, uma Bíblia grande, de capa preta desgastada pelo uso, com marcações amarelas nas páginas. Ele lia em silêncio, movendo os lábios levemente, como quem está memorizando ou meditando profundamente nas palavras. Este homem, o anjo disse solenemente, se chama Jair Messias Bolsonaro. Ele foi o 38º presidente desta nação. Governou de 2019 a 2022. E agora está preso. Preso? Perguntei confusa. Mas ele não está em uma cela, não está atrás de grades. Está em prisão domiciliar, o anjo explicou. Mas, Sara, há algo muito pior do que prisão física acontecendo aqui. Continuar 23:33. Olhe no mundo espiritual. Vê o que eu vejo. Minha visão mudou novamente, penetrando além do físico. E o que vi me fez chorar lágrimas que não eram lágrimas, pois eu estava em forma espiritual. Vi correntes. Mas não eram correntes de metal ou ferro. Eram correntes espirituais, feitas de uma substância escura, viscosa, pegajosa, que parecia estar viva, que pulsava com malignidade. Uma corrente grossa estava enrolada ao redor do pescoço de Bolsonaro, apertando como se quisesse sufocá-lo. Outra corrente estava ao redor do peito dele, comprimindo, dificultando a respiração espiritual. Havia correntes nos pulsos, como algemas invisíveis. Correntes nos tornozelos, impedindo que ele se movesse livremente. Essas correntes tinham nomes escritos nelas em letras de fogo negro: injustiça, falsa acusação, perseguição política, conspiração, calúnia, manipulação jurídica. E ao redor daquela casa, vi demônios, dezenas deles. Alguns pareciam abutres gigantes pousados no telhado, com cabeças carecas e olhos vermelhos brilhantes, esperando, observando, procurando uma brecha para atacar. Outros eram como sombras negras deslizando pelas paredes, sussurrando acusações, tentando plantar desespero. Você vai morrer aqui. Ninguém vai te libertar. O sistema é grande demais. Você perdeu. Desiste. Aceita a derrota.
Vi demônios de depressão tentando entrar pela janela. Vi demônios de desespero batendo na porta. Vi um demônio particularmente horrível, com aparência de juiz corrompido, sentado em uma cadeira invisível na sala, decretando sentenças de condenação. Era uma situação espiritualmente opressiva de uma intensidade que eu raramente havia presenciado em décadas de ministério. Por que ele está assim? Perguntei ao anjo com a voz engasgada de emoção. O que ele fez para merecer isso? Porque ele representa uma ameaça, foi a resposta firme. Uma ameaça ao sistema de corrupção que controla esta nação há décadas. Uma ameaça aos esquemas das trevas. Uma ameaça aos principados que têm dominado o Brasil através da manipulação política. O anjo continuou. Ele não é perfeito, Sarah. Longe disso. É apenas um homem com falhas graves, com erros em seu passado, com pecados não confessados. Mas Deus, na sua soberania, colocou sua mão sobre a vida dele para um propósito específico nesta nação. E as forças das trevas sabem disso. Por isso fazem de tudo para destruí-lo, para silenciá-lo, para mantê-lo preso e neutralizado. Mas então, eu disse, se as trevas são tão poderosas, como ele pode ser liberto? O anjo sorriu. E aquele sorriso tinha a força de 1000 sóis. Olhe novamente, Sarah. Olhe com os olhos que Deus te deu para esta visão. Vê o que as trevas não querem que ninguém veja. Minha visão se aprofundou ainda mais na dimensão espiritual. E foi quando vi algo que mudou completamente minha compreensão da situação. Vi anjos. Anjos guerreiros de Deus. Poderosos, majestosos, terríveis em sua glória. Estavam posicionados estrategicamente ao redor daquela residência como uma muralha viva de luz. 4 anjos nos 4 cantos cardeais da propriedade. Cada um tinha pelo menos 2,5 metros de altura. Usavam armaduras que brilhavam como bronze polido. Seguravam espadas flamejantes de pelo menos 1,5 metro de comprimento. Suas asas estavam abertas em postura defensiva, criando uma barreira de luz que era absolutamente impenetrável. E uma glória emanava deles que mantinha os demônios a uma distância segura. Sempre que um demônio tentava se aproximar demais da casa, tentava atacar Bolsonaro diretamente, os anjos avançavam com suas espadas e os repeliam com força devastadora. Vi demônios sendo lançados para longe, gritando de dor ao tocar a luz santa. Havia uma barreira espiritual. Invisível aos olhos físicos, completamente desconhecida para Bolsonaro e sua família, mas absolutamente real, absolutamente sólida no mundo espiritual. Vês? O anjo me disse. Ele está protegido. Bolsonaro não sabe. Ele não pode ver isso. Quando ele ora lendo aquela Bíblia, ele não tem ideia de que existem guerreiros celestiais ao redor dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, impedindo que os planos de assassinato prosperem. Ou planos de assassinato? Repeti, assustada. Sim, o anjo confirmou sombriamente. Já houve 7 tentativas de tirar a vida dele desde que começou esta prisão domiciliar. Envenenamento na comida, sabotagem do carro, ataques cardíacos induzidos por feitiçaria. Planos elaborados por pessoas poderosas que o odeiam. Mas nenhum prosperou. Porque esta proteção permanecerá até que o propósito de Deus seja completamente cumprido. Então, algo extraordinário aconteceu que me deixou completamente sem palavras. O anjo que estava comigo, aquele ser majestoso de 3 metros de altura, estendeu sua mão direita em direção às correntes espirituais que envolviam Bolsonaro. E com uma voz que ecoou como trovão sacudindo montanhas, que reverberou através de dimensões, ele declarou com autoridade absoluta: Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Altíssimo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estas correntes serão quebradas. Este cativeiro injusto terá fim. A libertação está decretada nos céus. E o que Deus decreta? Nenhum homem, nenhum juiz corrompido, nenhum sistema político, nenhum demônio pode anular. Está decretado. Está selado. Está feito. No momento exato em que ele disse isso, vi as correntes tremerem violentamente. Não se quebraram imediatamente, mas vi rachaduras aparecendo nelas, como vidro sendo pressionado até seu ponto de ruptura. Vi a substância escura que formava aquelas amarras começando a se desintegrar lentamente, pedaço por pedaço. Era como se a declaração do anjo tivesse iniciado um processo irreversível que inevitavelmente levaria à destruição completa daquelas correntes. O relógio divino tinha sido acionado. A contagem regressiva tinha começado. Quando?
Perguntei ansiosamente, desesperadamente. Quando isso acontecerá? Quando ele será libertado? O anjo me olhou com aqueles olhos de fogo e disse: Vou te mostrar mais. Vou te mostrar os sinais que precederão a libertação. Vou te mostrar a data exata. E você levará esta mensagem ao povo desta nação. Preste atenção em tudo que vou revelar. Sara Wanjiro, porque você levará este testemunho profético que provará que Javé ainda fala, ainda age, ainda liberta. A visão mudou novamente. Não estávamos mais dentro daquela casa. Estávamos suspensos sobre o Brasil inteiro, vendo a nação de uma perspectiva celestial, como Deus vê. O anjo começou a me mostrar eventos futuros, desenrolando diante dos meus olhos espirituais como um pergaminho profético sendo aberto selo por selo. Antes que Bolsonaro seja liberto, o anjo disse com solenidade: 4 sinais específicos se manifestarão na ordem que vou te mostrar. Estes sinais servirão como confirmação progressiva de que o tempo da libertação chegou. Presta atenção, Sara, porque quando o povo brasileiro vir estes sinais acontecendo um após o outro, saberá sem sombra de dúvida que a palavra profética que você trouxe era verdadeira. Sinal 1. A queda do intocável. O primeiro sinal, ele continuou, será a queda súbita e vergonhosa de uma figura política extremamente poderosa. Alguém que hoje parece absolutamente intocável, que hoje parece ter controle total sobre o sistema judiciário, que hoje manipula processos com impunidade total. Esta pessoa cairá de forma dramática, pública e humilhante. Não será uma saída política normal, uma aposentadoria tranquila, uma renúncia negociada. Será uma queda e chocará o Brasil inteiro. Vi então na visão uma pessoa específica. O rosto estava parcialmente coberto por sombras, mas vi claramente que era uma figura de grande autoridade no sistema judiciário brasileiro. Vi essa pessoa em uma posição elevada, sentada em uma cadeira de poder, tomando decisões que afetavam milhões de vidas. Vi como essa pessoa estava envolvida, profundamente envolvida, em esquemas de manipulação judicial. Vi conversas secretas em salas escuras. Vi acordos ilícitos sendo feitos. Vi processos sendo direcionados para destruir inimigos políticos enquanto protegia aliados criminosos. Vi especificamente como essa pessoa tinha papel central em manter Bolsonaro preso. Vi reuniões secretas onde estratégias eram traçadas. Vi documentos sendo forjados. Vi testemunhas sendo coagidas. Vi um sistema inteiro de corrupção judicial sendo orquestrado por esta figura. E então, vi a queda. Vi documentos confidenciais sendo vazados para a imprensa. Vi conversas telefônicas privadas sendo expostas publicamente. Vi áudios comprometedores sendo divulgados. Vi evidências irrefutáveis de corrupção sendo apresentadas. Vi o rosto dessa pessoa, antes arrogante e cheio de poder, se tornando pálido de terror quando percebeu que tudo estava sendo revelado. Vi a reputação construída durante décadas sendo destroçada em questão de dias. Vi colegas se afastando. Vi aliados políticos negando conhecimento. Vi vergonha pública total. E quando isso acontecer, o anjo disse: o povo brasileiro deve entender. Este é o primeiro sinal. A libertação se aproxima. Sinal 2. A tragédia que une. O segundo sinal, o anjo continuou, será um evento da natureza que sacudirá o Brasil e causará comoção nacional. Não será apenas mais uma notícia no jornal. Será algo significativo que mobilizará milhões de pessoas. Vi então chuvas intensas caindo sobre regiões específicas do Brasil. Não eram chuvas normais. Eram torrentes, dilúvios, águas descendo do céu como se as comportas dos céus tivessem sido abertas. Vi rios transbordando suas margens, invadindo cidades inteiras. Vi deslizamentos de terra massivos em áreas montanhosas, com encostas inteiras desabando e soterrando casas. Vi rodovias sendo cortadas pela força das águas. Vi pontes sendo levadas pela correnteza. Vi famílias desesperadas em telhados de casas, cercadas por água até onde a vista alcançava, acenando para helicópteros de resgate. Vi crianças chorando. Vi idosos sendo carregados nas costas de socorristas. Vi pessoas perdendo tudo que tinham construído em uma vida inteira. Mas também vi algo lindo emergindo da tragédia. Vi cristãos verdadeiros se mobilizando imediatamente. Vi igrejas evangélicas abrindo suas portas para abrigar centenas de desabrigados. Vi crentes doando roupas, alimentos, colchões, oferecendo suas próprias casas como abrigo temporário.
Vi jovens de igrejas formando equipes de resgate voluntário, entrando na água lamacenta para salvar vidas. Vi pastores organizando cozinhas comunitárias, preparando milhares de refeições por dia. Vi o corpo de Cristo operando como deveria operar, não com palavras vazias, mas com amor em ação prática. Este desastre, o anjo explicou, servirá a múltiplos propósitos no plano de Deus. Primeiro, será um chamado de atenção para uma nação que tem se afastado de Deus, lembrando o povo de sua fragilidade e da necessidade de buscar o Criador. Segundo, será uma oportunidade para a igreja verdadeira brilhar como luz nas trevas, provando que a fé cristã não é apenas teoria, mas amor transformador em ação. Terceiro, será o segundo sinal de que a profecia sobre Bolsonaro está se cumprindo passo a passo. Sinal 3. A conspiração exposta. O terceiro sinal, o anjo disse com intensidade crescente, será o mais impactante até este ponto. Uma conspiração de proporções gigantescas, que envolve não apenas o Brasil, mas também poderes internacionais, será exposta à luz do dia. Segredos guardados por anos virão à tona. Planos elaborados nas sombras serão revelados publicamente. E o povo brasileiro ficará em choque absoluto ao descobrir a profundidade da traição, da manipulação e da maldade que acontecia nos bastidores do poder. Vi então documentos altamente confidenciais sendo vazados simultaneamente para múltiplos veículos de imprensa. Vi jornalistas recebendo pendrives com milhares de páginas de evidências. Vi hackers anônimos invadindo sistemas governamentais e expondo comunicações secretas. Vi gravações de áudio de conversas privadas entre pessoas poderosas, políticos, juízes, empresários, até figuras internacionais, tramando abertamente contra a democracia brasileira, conspirando para manter um sistema corrupto funcionando, planejando como eliminar ameaças ao status quo. Vi especificamente reuniões secretas onde o nome de Bolsonaro era mencionado repetidamente. Vi como havia sido meticulosamente planejado mantê-lo preso a qualquer custo. Vi como falsos processos tinham sido construídos. Vi como testemunhas tinham sido compradas ou ameaçadas. Vi como até instituições estrangeiras estavam envolvidas na conspiração. Vi a profundidade do ódio que certas pessoas tinham dele. Não por crimes que ele cometeu, mas simplesmente porque ele representava uma ameaça aos esquemas bilionários de corrupção que alimentavam todo um sistema parasita. E vi como toda essa conspiração seria exposta de uma forma tão clara, tão irrefutável, com tantas provas documentais, que até seus críticos mais ferrenhos, até seus inimigos mais declarados, teriam que admitir a injustiça monstruosa que foi cometida contra ele. Quando este terceiro sinal se cumprir, o anjo me disse, a libertação estará às portas. O Brasil inteiro estará clamando por justiça. As correntes estarão prestes a se partir completamente. Sinal 4. O movimento do povo. E haverá um quarto sinal, o anjo continuou, que será o último antes da libertação. Um movimento espontâneo do povo brasileiro tomará as ruas das principais cidades do país. Não será organizado por partidos políticos. Não será manipulado por líderes. Será um movimento genuíno, orgânico, vindo do coração do povo que finalmente acordou para a verdade. Vi milhões de pessoas saindo às ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, todas as grandes cidades e até cidades pequenas do interior. Vi pessoas de todas as idades, jovens, adultos, idosos, marchando pacificamente, mas com determinação férrea. Vi bandeiras do Brasil sendo agitadas ao vento. Vi pessoas cantando o hino nacional com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi cartazes com frases exigindo justiça, exigindo verdade, exigindo a libertação, não apenas de Bolsonaro, mas da própria nação do sistema de mentiras que a aprisionava. E vi algo particularmente tocante. Vi cristãos de diferentes denominações, católicos, evangélicos, pentecostais, tradicionais, unidos em oração pública no meio das multidões. Vi pessoas ajoelhadas no asfalto clamando a Deus. Vi louvores sendo cantados. Vi uma unidade espiritual que o Brasil não via há décadas. Quando estes 4 sinais se cumprirem, o anjo declarou, na ordem exata que te mostrei, então a mão de Deus se moverá de forma visível e inegável. E então o anjo me mostrou o que eu estava mais ansiosa para ver. O momento exato da libertação. Sara Wanjiru, ele disse solenemente, olhando diretamente nos meus olhos espirituais.
A libertação de Jair Messias Bolsonaro acontecerá entre os meses de março e maio do ano de 2026. Mais especificamente, acontecerá na segunda quinzena de abril de 2026. Como posso ter certeza disso? Perguntei. Porque está escrito nos decretos celestiais, ele respondeu. Porque o Altíssimo já julgou este caso no Tribunal dos Céus e emitiu sua sentença. O veredicto divino é: inocente das acusações, liberação total, restauração completa. E quando Deus decreta, o tempo apenas se move até o cumprimento. Não há atraso nos decretos divinos. Vi então o momento exato. Vi Bolsonaro saindo daquela casa onde estava confinado. Mas havia algo profundamente diferente nele. Não era mais o homem cansado, amargurado, derrotado que eu tinha visto no início da visão. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes. Uma paz no semblante. Uma renovação visível. O tempo de provação tinha refinado algo profundo nele. Tinha queimado impurezas. Tinha fortalecido sua fé. Tinha quebrado seu orgulho e substituído por humildade genuína. Vi as correntes espirituais que envolviam seu corpo se despedaçando completamente. Foi como assistir vidro temperado sendo estilhaçado. Milhares de fragmentos explodindo em todas as direções simultaneamente, virando pó, desintegrando no ar. Os demônios que estavam ao redor fugiram gritando, incapazes de suportar a glória que emanava dos anjos de Deus naquele momento de libertação decretada. Vi-os correndo em pânico absoluto, como baratas quando você acende a luz em um quarto escuro. E uma luz desceu do céu. Não uma luz física, mas uma luz da presença manifesta de Deus. Como se o próprio Pai Celeste estivesse selando aquele momento, colocando sua assinatura divina sobre a libertação. Vi multidões nas ruas, milhões de pessoas celebrando. Mas não eram celebrações políticas comuns, frias, calculadas. Era algo muito mais profundo, mais visceral, mais espiritual. As pessoas não estavam apenas felizes porque um homem foi liberto. Estavam celebrando porque reconheciam que Deus tinha intervindo na história. Estavam celebrando porque viram o impossível acontecer diante de seus olhos. Estavam celebrando porque a justiça divina havia prevalecido sobre a injustiça humana. Vi pessoas de joelhos no meio da rua chorando de alegria e gratidão a Deus. Vi famílias inteiras abraçadas, pulando, gritando de emoção. Vi jovens com bandeiras do Brasil erguidas, cantando louvores ao Senhor. Vi idosos com as mãos levantadas, agradecendo pelos anos que viveram para ver aquele dia. Vi até crianças pequenas, que não entendiam completamente a complexidade política, mas que sentiam no espírito que algo grande e bom havia acontecido, pulando de alegria com os pais. E o anjo me disse: "Vê, Sara. Vê porque Deus me enviou para te mostrar isto? Porque quando tudo se cumprir exatamente como te mostrei, os 4 sinais na ordem certa, a data precisa em abril de 2026. O Brasil inteiro terá que reconhecer que isto foi palavra profética genuína. Que Deus ainda fala. Que Deus ainda age na história das nações. Mas a visão não termina aí." O anjo continuou. "Deixa eu te mostrar o que acontecerá depois da libertação." Vi Bolsonaro tendo um papel significativo nos anos seguintes à sua libertação. Não posso dizer com exatidão total qual será esse papel. Se voltará à política ativa, se será uma voz profética para a nação, se liderará um movimento de renovação moral. Porque isso depende de escolhas que ele ainda não fez. Escolhas que dependem de seu livre-arbítrio. Mas vi claramente que sua influência não terminará com a libertação. Pelo contrário, ela se multiplicará. Vi ele viajando pelo Brasil, falando em igrejas, em praças públicas, em universidades, em todos os lugares que receberem sua mensagem. Vi-o testemunhando abertamente sobre como Deus o sustentou durante a provação, como a fé o manteve vivo quando queria desistir. E vi algo mais amplo. Vi um avivamento espiritual genuíno começando no Brasil. Não um avivamento fabricado por produtores de eventos gospel. Não um movimento manipulado por líderes carismáticos, mas um mover espontâneo do Espírito Santo que começaria em pequenos grupos de oração e se espalharia como fogo em mato seco. Vi jovens sendo radicalmente transformados. Vi universitários que eram ateus declarados caindo de joelhos em seus quartos, chorando, clamando por Deus depois de ver os sinais se cumprirem. Vi famílias sendo restauradas após anos de divisão. Vi vícios sendo quebrados, drogas, pornografia, álcool, pessoas sendo libertas sobrenaturalmente. Vi igrejas mornas sendo sacudidas.
Vi pastores acomodados sendo confrontados. Vi uma igreja que tinha se tornado empresa sendo forçada a voltar às suas raízes de simplicidade, amor e poder do Espírito Santo. E vi como a libertação de Bolsonaro seria o catalisador, o ponto de virada histórico que marcaria o início deste novo mover de Deus sobre o Brasil. O anjo então se virou completamente para mim e perguntou: Sara Wanjiru, você entende agora por que foste escolhida para trazer esta mensagem? Balancei minha cabeça, ainda processando a magnitude de tudo o que tinha visto. Porque você é cega, ele explicou pacientemente. Porque você nunca viu com olhos físicos. Porque você vive em uma aldeia remota a 180 quilômetros da capital do Quênia. Sem internet, sem televisão, sem jornais, sem qualquer acesso a informações sobre política brasileira. Quando você descrever o rosto de Jair Bolsonaro com detalhes precisos, sendo uma mulher que nunca viu uma imagem dele, quando você profetizar eventos específicos que não tem como conhecer, quando você declarar datas exatas sobre acontecimentos futuros em uma nação que fica a 10 mil quilômetros de distância da sua, todos saberão que só pode ser revelação divina. Não haverá espaço para dúvida, não haverá como explicar naturalmente. Será evidente para céticos, ateus, incrédulos e crentes que isto foi Deus revelando seus mistérios. E isso trará glória ao nome do Senhor. E então ele me deu instruções claras e diretas. Quando voltares ao teu corpo, Sara, contarás tudo o que viste. Não omitas nada. Descreve cada detalhe do rosto de Bolsonaro. Fala dos 4 sinais. Declara a data de abril de 2026. E diz ao povo brasileiro que Deus não os abandonou, que Ele está no controle, que o impossível está prestes a acontecer. Diz a eles que mantenham a fé, que não desistam, que a vitória está decretada nos céus e se cumprirá na terra. E então, tão abruptamente quanto tinha começado, a visão terminou. Senti minha alma sendo puxada de volta, atravessando dimensões, voltando para o mundo físico. A luz gloriosa foi diminuindo. A presença do anjo foi se afastando. E de repente eu estava de volta ao meu corpo deitado no chão de terra daquela igreja em Molo, Quênia. Ouvi vozes ao meu redor, muito distantes no começo, mas ficando mais claras a cada segundo. Ela voltou! Graças a Deus ela voltou! Mama Sara está respirando mais forte. Tentei abrir meus olhos físicos, mas eles não funcionavam. Claro, porque sou cega. Mas não precisava ver fisicamente. Tinha acabado de ver mais nas últimas horas do que a maioria das pessoas vê em uma vida inteira. Tentei me mover, mas meu corpo estava completamente rígido, dolorido, como se cada músculo tivesse sido esticado além do limite. Minha garganta estava seca como areia do deserto. Minhas roupas estavam encharcadas de suor frio. Água! Consegui sussurrar com voz rouca. Por favor, água. Alguém trouxe água. Mãos gentis levantaram minha cabeça. Um copo encostou nos meus lábios rachados. Bebi desesperadamente. Quantas horas eu fiquei fora? Perguntei. Horas? O pastor Peter respondeu com voz trêmula. Mama Sara, você ficou nesse estado por 11 horas e 17 minutos. Do 1h37 da madrugada até agora, 12h54 da tarde. Nós oramos ao seu redor a noite inteira e a manhã inteira. Estávamos começando a ficar desesperados. 11 horas. Mas parecia que tinham sido 11 minutos, ou 11 anos. O tempo não existia da mesma forma na dimensão espiritual. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava fisicamente do jejum e da experiência sobrenatural, contei tudo para os líderes da igreja. Contei cada detalhe. Descrevi o rosto de Bolsonaro. Falei dos 4 sinais. Declarei a data de abril de 2026. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. Então o pastor Peter disse: Mama Sara, eu acredito que isto é de Deus. Mas você entende o que isso significa? Significa que você precisa fazer esta mensagem chegar ao Brasil. E nós não temos internet, não temos recursos, não temos como contactar brasileiros. Mas então, na providência perfeita de Deus, 3 dias depois, um missionário brasileiro chegou em nossa aldeia. Ele estava fazendo um trabalho em Uganda e tinha vindo visitar igrejas rurais. Quando ouviu meu testemunho, ele chorou e disse que me ajudaria a gravar e divulgar a mensagem. E é por isso que estou fazendo este vídeo agora. Não para ficar famosa, não para ganhar dinheiro. Não quero um centavo disso. Faço porque dei minha palavra a um anjo do Senhor. Faço porque sei que tem alguém no Brasil, talvez você que está assistindo agora, que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Então agora vou falar diretamente com você.
Brasileiro que está assistindo este vídeo, você que está perdendo a esperança. Você que olha para a situação política do seu país e pensa que não há mais saída. Você que sente que a injustiça venceu. Você que está cansado de ver corruptos livres enquanto pessoas honestas são perseguidas. Você que já não acredita mais que as coisas podem mudar. Eu vim do interior do Quênia, uma mulher cega que nunca viu seu rosto, para te dizer, não desista. O que eu vi no mundo espiritual é mais real do que qualquer coisa que você vê com seus olhos físicos. Deus não abandonou o Brasil. Deus não esqueceu o clamor do povo. Deus não está indiferente à injustiça. Ele está operando nos bastidores da história, preparando uma libertação que chocará a nação inteira. Os sinais já começaram. Preste atenção. Quando você vir aquela figura política poderosa cair vergonhosamente, lembre-se. A missionária cega do Quênia disse que isto aconteceria. Este é o primeiro sinal. Quando você vir a tragédia natural que mobilizará o Brasil, lembre-se. Este é o segundo sinal. A profecia está se cumprindo. Quando você vir a conspiração internacional sendo exposta com documentos e provas irrefutáveis, lembre-se. Este é o terceiro sinal. A libertação se aproxima. E quando você vir milhões de brasileiros nas ruas em um movimento espontâneo clamando por justiça, lembre-se. Este é o quarto sinal. Está quase na hora. E então, entre março e maio de 2026, mais especificamente na segunda quinzena de abril de 2026, você verá Jair Bolsonaro sendo liberto. E não será apenas a libertação dele, será um símbolo da libertação de toda uma nação que esteve presa a sistemas de corrupção e mentira. E quando tudo isso acontecer, exatamente como uma mulher cega de uma aldeia remota da África Oriental profetizou, você terá que reconhecer. Há um Deus nos céus que ainda fala, que ainda age, que ainda liberta. Agora vou falar especificamente com os céticos, com os ateus, com os incrédulos que estão assistindo e pensando. Isso é tudo invenção, manipulação, teatro político. Eu entendo sua desconfiança. Eu entendo seu ceticismo. O mundo está cheio de falsos profetas, de charlatães, de pessoas usando o nome de Deus para manipular e ganhar dinheiro. Mas eu te desafio. Guarde este vídeo. Marque a data de hoje. E observe. Quando o primeiro sinal acontecer, a queda daquela figura política poderosa, volte e assista este vídeo novamente. Quando o segundo sinal acontecer, a tragédia natural que mobilizará milhões, volte e questione. Como uma mulher cega do Quênia sem internet poderia saber disso? Quando o terceiro sinal acontecer, a exposição da conspiração internacional, volte e pergunte a si mesmo: que explicação natural existe para isto? E quando em abril de 2026, Bolsonaro for liberto exatamente como profetizado, você terá evidências suficientes para pelo menos questionar seu ateísmo. Não estou pedindo que você acredite cegamente. Estou pedindo que você seja honesto consigo mesmo quando as evidências se acumularem. E agora vou falar com meus irmãos em Cristo que estão assistindo. Esta profecia não é apenas sobre Bolsonaro. Não é apenas sobre política. É sobre Deus se movendo em sua nação. É sobre um avivamento que está prestes a começar. É sobre a igreja verdadeira acordando de sua letargia e voltando ao poder do Espírito Santo. Ore. Ore sem cessar. Ore pelos 4 sinais. Ore pela libertação. Ore pelo avivamento que virá depois. Jejue. Consagre-se. Prepare seu coração. E quando os sinais começarem a acontecer, não fique em silêncio. Testemunhe. Compartilhe este vídeo. Conte às pessoas. Deus está se movendo. A profecia está se cumprindo. Seja parte do que Deus está fazendo no Brasil. Não seja apenas um espectador. Seja um participante ativo neste mover divino. E se de alguma forma este vídeo chegar até você, presidente Bolsonaro, eu tenho uma mensagem específica que o anjo me mandou entregar. Deus viu cada lágrima que você derramou em secreto. Ele ouviu cada oração desesperada que você fez de madrugada. Ele contou cada dia de injustiça que você suportou. E ele decretou: suficiente. A provação pela qual você está passando não é castigo. É refinamento. Deus está queimando em você o orgulho, a autossuficiência, a confiança na força humana. Ele está te preparando para algo maior do que você imagina. Quando você for liberto, e será liberto em abril de 2026, você não voltará como o homem que era. Voltará transformado. Voltará humilde. Voltará dependente de Deus de uma forma que nunca foi antes. E sua missão não será apenas política. Será profética. Você testificará do Deus que liberta.
e seu testemunho alcançará milhões. Aguente mais um pouco. A noite está escura, mas a aurora está chegando. As correntes já estão rachando. A libertação já está decretada. Apenas aguente mais um pouco. Então, meus irmãos brasileiros, eu termino com um apelo do meu coração para o coração de vocês. Primeiro, não percam a esperança. Mesmo quando tudo parecer impossível, mesmo quando parecer que o mal venceu, lembrem-se que Deus está no controle. O que ele decreta, se cumpre. O impossível é a especialidade dele. Segundo, vigiem os sinais. Prestem atenção ao que acontece nos próximos meses. Quando virem os sinais começando a se cumprir, fortaleçam sua fé. Compartilhem com outros. Testemunhem. Terceiro, orem. Orem pelo Brasil. Orem por Bolsonaro. Orem pelos líderes da nação. Orem para que, quando a libertação acontecer, resulte em um mover genuíno de Deus, não apenas em vitória política. Quarto, prepare seu coração, porque quando Deus se mover visivelmente em abril de 2026, quando o impossível acontecer diante dos olhos de todos, haverá uma onda de busca por Deus como o Brasil nunca viu. Prepare-se para ser parte disso. E, finalmente, se você assistiu até aqui, faça 3 coisas agora mesmo. 1. Compartilhe este vídeo com pelo menos 10 pessoas. Esta mensagem precisa alcançar o maior número possível de brasileiros antes que os eventos comecem a acontecer. 2. Escreva nos comentários: eu estarei aqui em abril de 2026 para testemunhar o cumprimento. Declare isso. Marque sua posição. Quando tudo se cumprir, você voltará a este vídeo e testificará. 3. Ore agora mesmo. Não importa onde você está, em casa, no ônibus, no trabalho. Faça uma oração simples. Deus, se esta profecia é verdadeira, revela-te a mim. Mostra-me sinais. Prepara meu coração. E quando tudo se cumprir, eu te darei toda a glória. E agora, antes de terminar, o Espírito Santo está me movendo a liberar uma palavra profética final sobre alguns de vocês que estão assistindo. Para você que está pensando em suicídio, Deus me mostrou que há pessoas assistindo este vídeo que estão no limite, que perderam toda a esperança, que planejam tirar a própria vida. O Senhor me mandou dizer: não faça isso. Você foi preservado até este momento para ver a glória de Deus se manifestar. Você precisa estar vivo em abril de 2026 para testemunhar o impossível. Segure firme. A vitória está mais próxima do que você imagina. Para você que está preso em vícios, alguém assistindo agora está escravizado por drogas, pornografia, álcool, jogos. Deus está dizendo: as mesmas correntes que serão quebradas ao redor de Bolsonaro serão quebradas ao redor de você. Declare agora: minhas correntes serão quebradas em nome de Jesus. O poder que liberta presidentes liberta viciados também. Para você que perdeu tudo financeiramente. Há pessoas assistindo que perderam empregos, negócios, casas. Estão em desespero financeiro total. O Senhor está dizendo: se eu posso restaurar a honra de um presidente injustamente preso, posso restaurar suas finanças. Confie em mim. A provisão está chegando. Para você que está doente, alguém assistindo tem recebido diagnósticos médicos devastadores. Câncer, doenças cardíacas, condições terminais. Deus está dizendo: se eu posso quebrar correntes espirituais ao redor de uma nação, posso quebrar correntes de enfermidade ao redor do seu corpo. Receba sua cura agora em nome de Jesus. Para você que é líder cristão desanimado, há pastores, líderes de célula, missionários assistindo que estão à beira de desistir do ministério. Deus está dizendo: aguente mais um pouco. O avivamento que vem transformará seu ministério. Você verá frutos como nunca viu. Não desista na véspera da colheita. Eu, Sara Vanjiro, mulher cega de 62 anos do interior do Quênia, dei o testemunho que me foi confiado. Cumpri a missão que um anjo do Senhor me deu. Agora cabe a vocês, brasileiros, decidir o que farão com esta palavra profética. Vocês podem ignorá-la, podem zombar dela, podem descartá-la como loucura de uma africana fanática, ou podem guardar no coração, vigiar os sinais, fortalecer a fé e esperar. E quando abril de 2026 chegar, quando tudo se cumprir exatamente como foi revelado a uma mulher que fisicamente não enxerga, mas espiritualmente vê mais longe que qualquer vidente, então vocês saberão. Há um Deus nos céus que ainda fala. Há um Deus nos céus que ainda age. Há um Deus nos céus que ainda liberta. E toda a glória, toda a honra, todo o louvor será dele e somente dele.
Que o Senhor abençoe o Brasil. Que o Senhor liberte os cativos. Que o Senhor traga avivamento. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.